E aí galera, tudo bom? Eu sou a Mandes do canal Nomandes e esse é mais um vídeo no meu canal. Bom, depois de 2 meses fazendo meu programa de intercâmbio na Disney, fazendo parte do Disney College Program, na verdade a gente faz o ICP, que agora mudou de nome, que é chamado de CEP, que é College... É chamado de Cultural Exchange Program, CEP. Eu finalmente voltei pra gravar meus vídeos. E fazia muito tempo que eu não gravava, já faz, tipo, muito tempo. E eu decidi hoje, só porque eu estava me sentindo bem, decidi gravar esse vídeo. Então, assim, é um vídeo muito de última hora, um vídeo totalmente improvisado, não tinha ideia do que fazer, mas como muita gente tem me perguntado, o que eu faço pra primeira entrevista, como eu devo me importar pra primeira entrevista, você tem alguma dica pra primeira entrevista? Então eu vou fazer um vídeo rápido com 5 dicas pra primeira entrevista do processo seletivo do programa de intercâmbio a trabalho na Disney. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês, eu acho a dica essencial, assim, a base de tudo. Tenha em mente que é uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego como qualquer outra. Você nunca fez uma entrevista de emprego, entrevista de estágio? Vai tranquilo, pensa que é uma entrevista para uma vaga de um emprego que você gostaria muito. Não pensa que a Disney nem enfeita muito, não fala que, nossa, eu vou abraçar o Mickey todos os dias, é o meu maior sonho. Não, gente. Encara como uma entrevista de emprego. Tem tanta gente que nunca nem foi pra Disney, que não é Disney freak, não é aquela coisa maluca por Disney, não é fanzaço de Disney e ainda assim passou, sabe? Então eu acho super importante que você tenha isso em mente, que é uma entrevista de emprego, que você vai lá pra trabalhar e não pra simplesmente se divertir. Claro que nos finais de semana você pode, nos seus day offs, você pode aproveitar os parques, mas não vai com essa mentalidade, sabe? Pensa que é uma entrevista de emprego como qualquer outra e eu acho que você vai sair super bem. A segunda dica, aquela dica clichêzona, seja você mesmo, mas é basicamente isso, sabe? O processo, ele se baseia em ser você mesmo. A Disney, assim como qualquer outra empresa, vai te contratar pelo que você é, se você encaixar nos valores da empresa, se você se encaixar nos padrões da empresa. Vou pegar um exemplo bem bobinho. Se você é uma pessoa que não recicla o lixo, que você não separa, mas a empresa é uma empresa de ecologia, por exemplo, que preza muito pela conservação do meio ambiente e tudo mais, você não vai passar na entrevista daquela empresa, a não ser que você venda muito bem o seu peixe. Então, assim, pensa nos seus valores, no que você acredita, no que você poderia acrescentar à empresa, sabe? Seja você mesmo, mas tenha em mente que você não pode forçar uma coisa que você não é. Uma terceira dica que eu acho importante também é pra você manter a calma. Muita gente fica nervosa e esse é um dos maiores fatos eliminatórios que o pessoal fala pra mim. Eu fiquei muito nervosa, eu deixei o nervosismo me dominar e eu acho que foi isso que me fez reprovar. Relaxe, esvazia a mente. Uma coisa que eu fiz foi um dia antes da minha entrevista passear, relaxar, foi ficar tranquila. Não pensar na Disney, não pensar muito no que poderia ser feito, em treinar muitas perguntas, porque tudo que você fez é como se fosse um vestibular. Tudo que você poderia ter feito, você fez até aquele momento. Não vai ser de última hora que você vai conseguir mudar aquilo. Então esteja preparada, mas esteja tranquila pro que pode vir. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Uma quarta dica que eu acho que é um tanto quanto polêmica e de muita discussão é a questão de você treinar as perguntas, de você treinar as possíveis respostas até. Eu acho que aí tem uma certa dificuldade de interpretação e até mesmo uma dificuldade de entender um pouco o que essa dica quer dizer. As pessoas às vezes falam, não treinem as perguntas, não treinem as respostas, porque isso vai te deixar muito robotizado. A resposta não vai sair fluindo, os recrutadores vão perceber isso e aí eles vão te reprovar. Mas eu acho que não é muito bem por aí. Na minha opinião, eu treinei as perguntas e não as respostas. E eu acho que aí tem uma certa diferença. Se você treina as respostas, claro, tende a se tornar muito robotizado. Mas o que eu fazia era pensar nas possíveis perguntas e pensar, por exemplo, por que eu queria fazer parte daquela empresa? São coisas que se você para no dia a dia, você não pensa nisso. Mas numa entrevista de emprego, isso é extremamente importante. Então, vale você olhar um pouco as possíveis perguntas e questionar.
tentar responder elas algumas palavras-chave e não necessariamente formular uma resposta, mas geralmente nos grupos de WhatsApp, por exemplo, o pessoal que tá tentando aplicar, eles costumam fazer grupos no Skype para vocês conversarem em inglês. Então, às vezes eles acabam praticando um pouco das possíveis perguntas, as possíveis respostas, o que eu não acho muito legal. Mas uma coisa que me ajudou muito foi ser dinâmica, porque eu sempre falo muito, então uma resposta que eu dei em 5 minutos, se não fosse graças a esse treino, eu teria demorado, sei lá, 20 minutos e não teria sido nada legal. E por último, a quinta dica, que na verdade não é necessariamente uma dica para entrevista, mas é uma dica para o processo seletivo de uma forma geral, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase e para o processo do ICP inteiro. E essa dica é a respeito dos grupos de WhatsApp, sobre o grupo no Facebook chamado Futuros Cast Members, que é por lá onde as pessoas se mantêm atualizadas. É uma visão muito pessoal, eu acho, mas eu acho também que muitas pessoas já passaram por isso. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês de coração é: tomem muito cuidado com os grupos de WhatsApp. Eles podem acabar sendo tóxicos, eles podem acabar alavancando um pouco, desencadeando uma ansiedade. Muita gente falava sobre ansiedade nos grupos de CP. Quando você, por exemplo, fica de stand-by ou quando você é reprovado. Então, quando eu falo de ansiedade, é no sentido de: as entrevistas da primeira fase, por exemplo, elas acontecem durante 2 meses, mais ou menos. A pessoa que vai ser entrevistada na primeira data, ela vai ficar sabendo só depois de 2 meses. E a pessoa que vai ser entrevistada no final desses 2 meses, ela sabe tudo o que aconteceu no começo. Isso pode deixar ela um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa. Então, tudo isso você fica sabendo por meio dos grupos. E é por causa disso que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado com as coisas que acontecem nos grupos de WhatsApp, porque sim, ele é muito bom pra manter você informado de como pode ser que aconteça, mas às vezes eles criam uma ilusão. Uma coisa que eu sei que acontece muito: fulano de tal reprova muita gente. Ciclano é super seco na entrevista. E isso te faz se sentir um pouco mais acanhado caso você caia com aquele entrevistador. Então, muito cuidado com esses grupos de WhatsApp, de Facebook, com as coisas que você posta, porque geralmente as pessoas estão de olho e tudo isso vai gerar um burburinho. Isso pode acabar prejudicando muito a sua saúde mental. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes você manter durante o seu processo. Então, uma das coisas que eu fiz pra segunda fase, assim, logo depois que eu fiz a entrevista, foi sair um pouco dos grupos, porque tava me fazendo mal, eu precisava focar na faculdade. E todo aquele turbilhão de coisas sem saber se realmente eu tinha passado ou não, me fizeram tomar essa decisão, mas depois eu voltei. Porque sim, ele ajuda muito, mas ele pode ser muito prejudicial também. Então, muito cuidado. São essas as 5 dicas que eu acho que são essenciais num primeiro momento. Foi um vídeo rápido, um vídeo de última hora, mas é isso, gente. E não se esqueçam, é uma entrevista de emprego, é um intercâmbio a trabalho. Não se esqueçam disso nunca. Desde o momento em que você pisa no lugar, desde o momento em que você vai escolher sua roupa, tudo isso tenha em mente. Não vá, por exemplo, com uma roupa extravagante para a sua entrevista. Não vá necessariamente com uma camiseta do Mickey escrito I love Disney ou alguma coisa do tipo, porque isso não seria muito Disney look. Não seria também muito profissional. Então pensa nisso como uma entrevista de emprego, porque você está indo para trabalhar. No mais é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Eu tô com um Instagram novo onde eu pretendo postar mais fotinhos das minhas viagens. Então, sigam lá. E é isso. Um beijo e até a próxima.